Olá! No programa Associativa de hoje, nós vamos conversar com o Gabriel, ele que é presidente da FAN, Força Associativa Nacional. Nós vamos falar de uma lei que nasceu aqui no estado de Goiás, que traz maior segurança para associações de socorro mútuo e seus associados. Não sai daí, vale a pena assistir. Agora é lei. Aqui no estado de Goiás, no dia 29 de outubro, foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado a primeira lei que regulamenta e traz mais segurança para a relação associados e associações de socorro mútuo. Isso aconteceu com uma forte força da FAN, Força Associativa Nacional, que apresentou um estudo à Assembleia Legislativa do estado de Goiás e que a Assembleia resolveu transformar esse estudo em lei. E para falar dessa lei, nós estamos recebendo aqui no programa Associativa o presidente da FAN, Gabriel Martins Borges, que vai contar para nós a abrangência dessa lei e o que mais os movimentos associativos têm feito em Goiás e no Brasil. Seja muito bem-vindo ao programa Associativa, Gabriel. Obrigado, Calbi, pelo convite e vamos falar um pouquinho da lei e um pouquinho mais também sobre as associações de proteção veicular aqui em Goiás. É uma honra. Me conta um pouquinho o que é a FAN. A FAN é uma entidade representativa do movimento, ela foi criada para poder dar voz a essas associações. Em alguns momentos essas associações foram atacadas e foi necessária a criação de um movimento forte, uma entidade representativa que pudesse dar voz a essas associações de proteção veicular e que pudesse lutar, né? Que não há como reconhecer direitos sem luta. E a FAN veio para a luta, trabalhando em Brasília, trabalhando nos estados, para poder reconhecer aí a atividade do socorro mútuo e reconhecer a importância dessas associações no Brasil e no estado de Goiás também. Gabriel, brigar nesse momento, principalmente porque eu vivo esse momento, né, do conceito do socorro mútuo, em algum momento ele traz algo que tentam aproximar ele do seguro, não foi fácil, né? Até porque o lado de lá, o lado da oposição, bateu forte. Sim, e por vezes continua ainda tentando abalar aí as associações, mas é um tema bastante importante, é consagrado pela nossa Constituição Federal. A Constituição dá essa liberdade de associação, não só ela, mas tratados internacionais, e até vi você falando da questão de regulamentação. Na verdade, a associação não tem regulamentação, a própria Constituição e o Código Civil garante aí a sociedade de uma maneira geral de criar esses grupos civis, de fundar uma associação civil. Essa lei nada mais é do que reconhecer as associações, a diferença dela do seguro com a questão da proteção veicular, o rateio de despesas ocorridas, e por conta de decisões judiciais que equiparam esse associado a um consumidor, essa lei ela só vem trazendo aí mais segurança e também pensando na sociedade no geral, né? De modo que aquele cidadão que pretende fazer parte, no momento que ele for indicado para participar de um grupo desse, ele vai ter total conhecimento de que aquilo dali, aquela associação, não pratica um seguro, né? Que é um grupo de rateio e que ela tem sua norma pelo meio de um regimento, um regulamento. A lei ela reconhece a entidade, e isso é importante, né? O reconhecimento da associação de socorro mútuo, da atividade, mas mais do que isso, ela traz segurança para o associado e para a sociedade como um todo, não é isso? Sim, era até mesmo uma reivindicação, e isso era um discurso, não sei se ainda é, dos corretores, mas eu lembro em Brasília, com um projeto de lei federal que ainda está em tramitação, de que uma das preocupações era do consumidor, né, da pessoa não ser ali afetada ou pensar que estava realizando um seguro e, na verdade, era uma associação. Então, essa lei, ela traz essa segurança, né? A pessoa, ela já vai, no momento que ela realizar a filiação, ela já vai ter total conhecimento, ela vai fazer isso de forma livre e voluntária, a filiação em um grupo de rateio, né? E esse grupo de rateio, essa associação, ela terá que mostrar, deixar bem claro para essa pessoa que está entrando,
que não é um seguro empresarial e que existem as regras daquele grupo, né? É um grupo fechado, é um grupo de ajuda mútua, um grupo restrito de ajuda mútua e que esse grupo tem as suas próprias regras. Essa lei, ela traz a segurança para o associado, mas alguém vai ter que ser o cumpridor disso aí. Como é que fica? A figura do PROCON, parece que a figura do PROCON está dentro do processo, né? Como é que fica essa vigia do processo? Sim, por conta da equiparação a esse associado que participa desse grupo e por conta de decisões judiciais, e até parte da fundamentação na época do projeto de lei, a fundamentação era isso, né? Com base em decisões reiteradas aqui do Estado e do Brasil inteiro, que equipara esse associado a um consumidor, da forma que é feito a atividade. Por conta dessa equiparação e ser considerado um consumidor, acaba sendo do PROCON aí a responsabilidade. Então, foi um dos pontos colocados pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, de que o PROCON seria aí o órgão responsável por acompanhar essa atividade, né? Caso aí uma associação não venha cumprir ou venha colocar de forma obscura ou equivocada de que é um seguro ou que não é um seguro. Então, o PROCON está aí para poder acompanhar essa atividade e realmente certificar que aquela associação está fazendo um rateio, que está cumprindo ali com o que ela se compromete no meio do seu regulamento interno. Essa lei, né, ela acabou trazendo o estado de Goiás para o holofote do Brasil. Seja um lado, ou seja outro, ou seja os movimentos associativos, ou seja quem opõe a essa atividade, acabou abrindo os olhos para o Estado. E é possível que o que aconteceu aqui seja o início para se acontecer em outros estados, em outras assembleias? Eu acredito que sim. Até porque, como você disse, aqui foi o marco e eu acredito que outros estados possam espelhar no estado de Goiás e tentar dar essa proteção à sociedade, à população de cada estado, né? O pessoal de cada estado. E a questão, como eu disse, uma das preocupações era esse associado, esse consumidor que estava ali de não saber o que era aquilo ou confundir com o seguro. Então, é importante que outros estados também façam isso, como fez Goiás, né, de criar uma lei, né, para que aquela pessoa que pretenda fazer a filiação, para ele ter total conhecimento que é um grupo restrito de ajuda mútua e não um seguro. Essa é uma posição das associações que querem ser reconhecidas e que são grupos restritos e não um seguro empresarial. Nessa discussão da atividade, percebe-se que o lado da oposição às associações, num primeiro momento, dizia que o associado possivelmente não tinha conhecimento do que estava fazendo. E talvez o marco maior dessa lei seja um esclarecimento ao associado. Ele saber que figura ele é no processo, né, e que ele é um associado e não um segurado. E aí a gente percebe que principalmente nos últimos dias, durante esse debate, o mercado que opõe às associações, ele vem trazendo à luz a discussão que a lei já não seria uma lei legal, né? Legal no sentido de está desproporcional. Como é que fica isso? São dois discursos para um tema só, em momentos diferentes? Na verdade, às vezes existe um equívoco de quem, às vezes, não conhece da parte das atribuições do Estado, da União e dos municípios, né? E a Constituição Federal, ela define isso. Então, o Estado de Goiás, ele pode legislar naquilo que a Constituição Federal permite. E alguns temas é permitido o Estado legislar de forma concorrente com a União. Então, essa lei, ela não define, ela não regulamenta as associações civis, que a Associação de Socorro Mútuo, a proteção veicular, nada mais é que uma associação civil. Então, ele não regulamenta a associação civil, ele não trata sobre direito constitucional, ele não trata de liberdade de associação e ele não cria novos requisitos, obrigações para essas associações civis. Ele só trata da relação de consumo. E aí a Constituição Federal permite
que o Estado possa criar de forma concorrente com a União vem com o CDC, e que o Estado possa criar outras regras referente à proteção ao consumidor, direito ao consumidor. Né? Então, foi isso que a Assembleia aqui fez e que foi sancionada, né? Transformou em lei. Ele só formalizou o entendimento jurisprudencial, que já era equiparado ao consumidor, e ele traz aí de forma agora legal de que esse associado é um consumidor e que essa relação, não a parte de filiar, porque em um primeiro momento você faz a filiação nesse grupo civil, e em um segundo momento ele faz de forma voluntária também, dentro já do grupo civil, a decisão em participar de um grupo de rateio de despesas já ocorridas. Entre outros benefícios, E aí esse contrato, pode-se dizer aí, tem até um posicionamento já nesse sentido, é de que é um contrato atípico, ou seja, um contrato de divisão de despesas feito lá dentro da associação. E aí, assim, essa relação dessa forma do rateio é que foi o tema da lei, né? Essa relação de consumo. O associado, quando ele pede lá que seja rateado, dividida a sua despesa, né? Existe um regramento, e esse regramento ele passa a ter uma visão agora do Estado, que essa associação tem que dar mais transparência mais e seguindo... proteção para ele, inclusive. Mais proteção para ele, e seguindo até mesmo um princípio norteador do CDC, que é da questão da transparência, da boa-fé, do princípio da confiança, em que agora estão inseridos nessa relação. Quando a gente fala, são duas palavras, né? Regular e regulamentar, né? Regulamentar, entende-se que, e a gente fala isso muito por vício, né? E trazer a regulamentação por associação, mas entende-se que já é regulamentada, porque isso já está na nossa Constituição. Isso seria um processo de regular a relação, né? Seria isso? Essa lei é isso, especificamente? A lei, como eu disse, ela só traz alguns requisitos ligados à relação de proteção ao consumidor. Ela não regulamenta a associação civil. A associação civil, aí só trazendo uma parte histórica aqui, depois da Segunda Guerra, a legislação veio de forma mais aberta. O nosso Código Civil, de 1916, ele trazia, não existia a figura da associação civil, chamava sociedades, e existia uma sociedade, chamava Sociedade de Socorro Mútuo. E hoje não existe mais a figura dessas sociedades civis. Hoje existe sociedades empresariais e associações civis. E esse Código Civil nosso, novo, da década de 2000, ele traz de forma livre. Então, ele decidiu o quê? Dar liberdade e permitir que esses grupos criem suas próprias regras, né? De forma livre. Então, hoje, se o poder, ou se a União quiser regulamentar, ela pode, mas teria que ser por uma lei federal. As associações são grupos fechados, são acordos entre os seus participantes, e cada associação ela permite-se que tenha uma regra para os seus benefícios, né, para os seus rateios e tal. Como que o PROCON vai conseguir ser um ente que vai trazer equilíbrio para essa relação, sendo que cada associação tem o seu regramento? Ou ele vai tratar de forma geral, é rateio e esse rateio tem que acontecer, mas o tempo e a forma seria da associação? A lei, ela não, como eu disse, ela não regulamenta, ela não entra no que a associação tem que fazer, porque isso é garantido pela liberdade de associação. Então, o que a lei coloca, e é só uma reprodução do que já é o CDC, é de que essas informações, elas sejam claras, que essa atividade tenha aí uma exposição clara de como ela acontece. E quando a gente fala em normas limitadoras de direito, quando nós falamos de própria natureza jurídica, essa associação ela tem que colocar de forma clara aquela pessoa que pretende entrar, de que, primeiro ponto, que não é um seguro empresarial, que não tem apólice e que já não é um regramento, um regime que é imposto pela SUSEP, que é imposto pelo Código Civil no que tange ao contrato de seguro. E aí vem a questão do quê? Cada grupo tem as suas regras. Agora, dentro dessas regras, vai ter que obedecer o quê?
alguns pontos têm que estar destacados, quando é importante tem que estar destacado. Então a lei traz... São os pontos comuns, né? Ela faz só uma reprodução do que o CDC já informa como deve ser nessas relações contratuais, né? A gente pensando em uma relação negocial, né, dos associados com a associação, isso tem que se tornar claro. E aí essa lei ela traz aí a questão de que esse grupo ele tem que deixar claro como que funciona. E aquela pessoa que entra, ele vai ter mais segurança porque ele vai saber o que é e como que funciona. Bacana. A gente vai para um curto intervalo e voltamos daqui a pouco com o Gabriel, presidente da FAM. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como, é você quem decide. Unimed em Ação. Olá, eu sou o Pedro José, diretor de Recursos Próprios da Unimed Goiânia e quero falar sobre o funcionamento das nossas unidades. Todos os laboratórios Unimed, com exceção das unidades na Casag e Buriti Shopping, continuam atendendo integralmente, em horário normal. O laboratório do Centro de Diagnóstico Unimed oferece atendimento inclusive aos domingos, das 7 às 19 horas. No mesmo lugar, também é possível realizar qualquer exame de imagem, todos os dias da semana. O Sal Adulto e Unimed Criança seguem funcionando normalmente, 24 horas por dia, preparados para urgências e emergências. E nosso centro clínico voltou a realizar atendimentos seletivos, seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias. Com muita atenção e dedicação, vamos cuidar de você. Esse é o plano. Situada na cidade de Goiânia, a Dinastia Contábil conta com uma equipe formada por profissionais altamente capacitados. Aberturas de empresas, departamento jurídico, departamento de marketing, abertura de conta bancária, cartão BNDES. Dinastia Contábil, o nosso trabalho é dedicado à prosperidade de nossos clientes. Avenida Transbrasiliana, número 55, setor Nova Suíça, Goiânia. Telefones 3624-8008 ou 3624-8088. Estamos de volta com o programa Associativa, que hoje está recebendo Gabriel Martins Teixeira Borges, presidente da Força Associativa Nacional. Gabriel, a FAM, e principalmente você à frente da FAM, vocês pisaram em vários terrenos. Já houve um forte debate no Congresso Nacional, a FAM muito participativa no Judiciário e principalmente representada por você, e agora nas Assembleias Legislativas. Essa primeira iniciativa de se fazer um projeto de lei, a iniciativa não foi daqui, foi de outros estados, mas sempre com a FAM à frente, né? Mas aconteceu aqui, ainda bem que aconteceu aqui em Goiás. Mas a FAM ainda continua ocupando espaço no Legislativo e no Judiciário, principalmente no Legislativo em Brasília, como é que está isso? E também na briga no Judiciário, no entendimento. Sim, a FAM ela continua, ela nunca, como se diz, nunca parou. Não para de jeito nenhum, né? E a parte agora, ela vem com uma luta muito forte, não só no Legislativo e no Judiciário, mas na parte executiva e também em órgãos públicos, né? De trazer o quê? Levar o entendimento, isso aconteceu em Recife, nós tivemos a oportunidade de conversar com a superintendente do PROCON de lá, de mostrar o que é associação, de trazer as diferenças de associação com seguro empresarial, né, e de propor o quê? Essa cooperação.
a FAM nada mais é do que um braço, ela quer ser um braço do Estado, em de cooperar e não permitir que associações pratiquem atividade de forma equivocada, né? Da FAM de poder auxiliar aquelas associações, mostrar para ela como a lei define que deve ser esse rateio, o socorro mútuo, a associação civil em si, e também puxando a parte jurisprudencial em que acaba tendo decisões judiciais e que começam a trilhar a forma correta de fazer a proteção veicular, com algumas ações e de várias denúncias, algumas até sem fundamento, por questões, às vezes, política, né, e que viraram, né, que transformaram em processos judiciais, mas que esses processos judiciais, ao final, foi comprovado que a associação só era associação e que não era um seguro. E com essas ações no judiciário, tem dois lados, né? A partir do momento que começa a provar que a associação não é seguro, começou a formar um entendimento de como deve ser essa associação. E a partir desses entendimentos da justiça, a FAM foi acompanhando e acompanha isso de perto para poder passar para nossas associações filiadas, né? Como ele fala, se o certo é dessa forma, aí nós passamos, o certo é dessa forma, porque o judiciário está entendendo que tem que ser esse grupo restrito, tem que realizar esse rateio das despesas que já ocorreram, não pode haver a formação de um fundo, não pode acontecer a arrecadação prévia de algo que vai acontecer. Nenhuma no rateio, A né? associação, ela pode o quê? Ela pode apenas possibilitar aquele conjunto de pessoas que uma despesa já ocorrida, ela já é certa e passada, né? Ela vai ser apurada e dividida. Então, quando consta lá dentro do regulamento que vai fazer o rateio no caso de roubo e furto, em momento nenhum ela está já garantindo algo incerto futuro. Ela está falando que se acontecer, ela vai fazer o rateio. Então, sempre é no passado. E aí, a partir desses entendimentos, a FAM começa a orientar e a partir desse trilho que o judiciário nos dá, que o legislativo nos dá e até mesmo esses órgãos, o PROCON, o Ministério Público Federal, o estadual, vai dando esse trilho, nós vamos seguindo ele. Quando a sociedade se organiza e começa a nascer essas associações, através da vontade voluntária de se criar as associações, e parece que nasceu num momento muito propício, né? A sociedade passava por um momento que era permitido a aderência a essas associações, e aí a FAM, eu acho que ela surge muito mais como uma entidade que ela defende toda a sociedade do que a associação. Ela defende o direito de se associar, os princípios do associativismo, mas o interesse da FAM ela é muito maior para com o consumidor, para com o associado, para com a sociedade. Por que a FAM e os movimentos associativos, sendo que é um benefício tão legítimo, é tão combatido pelo mercado de seguros? Olha, as associações, elas sempre foram perseguidas. Em determinados momentos da história, elas foram perseguidas, até porque essas associações nada mais representam que grupos de excluídos. E quando esse grupo, ele cria e ele junta... Quando ele se mobiliza e ganha força? Ele se junta e organiza, ele passa a ser forte. E aí aquele grupo que era excluído, que ele formou ali uma associação, ele passou a ter voz e passou a ter força. Né? E aí, por ter força e por lutar, às vezes, contra grandes oligarquias, grandes monopólios, esses grupos passam a incomodar. Então, o pessoal, às vezes, sempre combateu isso, né? Às vezes, forças não querem que grupos tenham voz e que possam mudar o rumo da história, e que possa criar novos movimentos, novas ferramentas e novos modelos. E isso vai de encontro à própria Constituição Federal, em que diz que o Brasil ele tem que estimular práticas do associativismo e do cooperativismo. E isso sempre foi uma resistência. Quando esses grupos menores começam a incomodar, começam a se organizar e ter voz,
Outros que começam a ser incomodados, e às vezes financeiramente, eles tentam combater. A exemplo das cooperativas de crédito, dos grupos de consórcio entre amigos, que tiveram aí uma resistência, uma força forte, e que tentaram combater porque começaram a ter visibilidade. E nada diferente acontece na parte dessas associações de proteção veicular. A partir do momento que elas se tornou uma ferramenta justa, adequada e solidária, e começou a dar voz a esses excluídos, e esses excluídos começaram a ter força e unidade e representatividade, começou a ter aí um olhar diferente, né? A partir do momento que era pequenininho, ninguém incomodou. Hoje, que é grande e que é um movimento reconhecido no Brasil inteiro, às vezes começa a incomodar um pouco. E a briga, né? E a gente percebe que o lado da oposição não para, né? E que, de fato, vai instigar ao debate, à briga, por um interesse particular, mas que vai querer trazer a discussão dessa lei, desse projeto, né, de tudo que tem sido feito. O slogan da FAM é que juntos somos FAM. E essa unidade que está sendo construída pela FAM já tem trazido força para ela estar pronta para enfrentar isso? Sim, a gente procura ainda mais, né? Então, sim, ainda existe, o pessoal ainda não entende a necessidade dessa unidade e dessa representatividade, né? Que com uma parte grande do lado da FAM, nós conseguimos ter mais voz. Então, a gente precisa de mais associações para que elas possam filiar, conhecer o trabalho da FAM, poder filiar e fazer parte também dessa luta, né? Não há direito reconhecido sem luta. E a gente começou a luta já há um tempo e a gente quer ver reconhecido e valorizado a atividade do rateio, né? E não como algo a ser desconsiderado, né? Então, é até interessante que, por vezes, você percebe que as práticas associativas tentaram acabar com ela em momentos de regimes duros, na parte da ditadura, época Vargas, em que tentaram acabar com esses grupos, como eu disse, são vozes de excluídos, são mini-democracias em que começam a reivindicar, né? E não só reivindicar, né? Que acaba fazendo o papel também do particular, né? Sim. Esses grupos acabam se realizando. E tivemos no Brasil, tem um estudo que eu lembro de 2010, do IBGE, que tem mais de 523 mil associações, não de proteção veicular, tá? Quero deixar bem claro. Tudo, né? Mas de tudo. Tudo que é classificado como associação civil, entre associação de bairro, associação de carro antigo, associação de proteção a animais, ONGs. Então, existe esse número elevado que cresceu bastante na década de 90, que essas associações começaram a fazer, algumas delas, atribuições do próprio Estado. E aí foi chamado até de terceiro setor, né? Não estava nem entre o mercado e nem entre o Estado, mas que ela praticava ali ações de interesse público, né? E foi entendido até mesmo, existe posicionamento do STF, que essas associações, elas um braço, né, do Estado, elas praticam ali algo de interesse público e não só de um interesse fechado. O corretor de seguros tratava a proteção veicular como seguro pirata. E agora? Eles vão chamar de quê? Uma das reivindicações, um dos pontos é que isso era irregular e que por decisões judiciais ficou provado que a associação, ao realizar o rateio daquilo que já aconteceu, ela não pratica o contrato de seguro. E sem praticar o contrato de seguro, não há obrigatoriedade de registro na SUSEP ou de requisitos também do contrato de seguro. A gente está falando de um grupo de pessoas. A gente também não pode querer impor que esse grupo de pessoas possa ter as mesmas obrigações de uma seguradora, que é uma sociedade empresarial, que é um contrato entre dois entes, é uma sociedade, né, grande com muito poder econômico, e comparar um grupo de pessoas com uma sociedade dessa, ou impor que esse pequeno grupo que só faz o rateio tem as mesmas obrigações até tributárias, de pagar os mesmos impostos. Isso não seria o justo. Aqui temos uma associação civil, que é um conjunto de pessoas, não tem dono, não tem proprietário. Do lado da seguradora são sócios proprietários que criaram para adquirir o lucro para eles. Então não dá para a gente poder colocar na balança e falar, olha, já que você está fazendo, eu quero que você faça igual eu. Mas não são pessoas iguais. Então não pode tratar de forma igual
quando se trata de pessoas diferentes. Quando nasceu as primeiras associações, eu vou chamar desse novo tempo do socorro mútuo, e eu tive a oportunidade de ver nascer, eram pequenos grupos. E esses pequenos grupos, num primeiro momento, não incomodavam, porque diziam, deixa essa turminha lá que isso não vai dar certo, esse acordo entre eles não se sustenta, na hora que acontecer uma coisa mais séria, a turma não vai se cotizar e vai dar errado. Eles acreditavam que o próprio sistema não seria capaz de sobreviver. Aí essas associações foram crescendo. E à medida que elas cresciam, elas ganhavam o holofote da sociedade e de quem as opunha também, né? E talvez pelo surgimento de milhares de associações no Brasil, porque hoje são mais de 1000 associações no Brasil que operam o socorro mútuo, é que nós tenhamos chegado a esse ponto de discussão. Agora, é fundamental também que a FAM, como entidade que representa e defende essa ideia, que defende esse movimento, e que também tenha o seu corpo de associados de forma forte para enfrentar o que vai vir pela frente, porque nós, e eu falo nós quando eu falo representando os movimentos associativos, nós talvez tenhamos marcado um gol, mas o jogo não acabou. Então é fundamental, e aí eu deixo isso para você, que as associações participem desse movimento, porque parece clichê, mas uma andorinha só ou uma FAM sozinha ou com poucos associados, ou com associados que seja capaz de sustentar ela financeiramente, mas não seja capaz de dar para ela contingente de combate. Não é isso? Sim, e é onde nós queremos fortalecer, de criar essa unidade. Uma unidade forte e com poder de voz. Então, a gente só vai conseguir o quê? Brigar e mostrar esse reconhecimento com essa unidade. Isso a exemplo de agora, de que a gente está começando a trazer um trabalho mais forte por conta da unidade, e que isso às vezes não era visto lá atrás, o pessoal achava que às vezes não era importante, e hoje o pessoal vê que isso é necessário, é obrigatório ter algo que os represente, porque quando vem acontecer uma ação, quem vai lá é a FAM. E a FAM, quando ela vai representando toda aquela quantidade de associações que estão ali filiadas. E aí, como você disse, a FAM, ela é a defensora de um princípio, que é a liberdade de associação. Não só dessas associações que fazem rateio, mas de qualquer tipo de associação civil. Estamos para defender essa liberdade, de garantir ao povo brasileiro que ele tenha a liberdade de criar a sua associação, o seu grupo de pessoas. Isso é um direito constitucional dele e não é ilegal. E outra, pensando nisso, a FAM vem aí trazendo um novo modelo, isso vai ser agora colocado para a sociedade, dessas outras associações também. Lamentavelmente, o nosso programa associativo chegou ao fim. Uma esclarecedora entrevista com o presidente da FAM, Gabriel Martins Teixeira Borges. Obrigado, Gabriel, pela presença e espero revê-lo aqui. Obrigado, Calbi. Valeu pelo convite e juntos somos fã. Juntos somos fã. Felice, um abraço. Até o próximo programa.